Graças a Deus, graça e paz e Bible Online. Quero convidar você hoje para um momento de reflexão. E essa reflexão de hoje, pessoal, ela surge de uma provocação, uma Ai, conversa o menino que, que trabalha lá no. que eu tive. Deixa eu só fechar aqui o microfone que acabou Um vazando o amigo meu, microfone aqui. Marcelo, dizendo que o Miguel passou a tarde hoje. Pronto. Fechei aqui o microfone. Tava ouvindo a conversa que eu não deveria ouvir aí, ó. Isso aí vazou a informação, irmão. Ai, ai. Pronto. Hoje, pessoal, o tema da nossa mensagem de hoje, você que gosta de anotar, você que gosta aí de tomar nota, anota aí. O tema é o seguinte: como viver a fé fora das quatro paredes? Como viver a fé fora das quatro paredes? Essa mensagem, ela surge de uma resposta. Eu fui perguntado por um irmão querido que estava com uma dúvida, eu diria, bem legítima. Aliás, toda dúvida é legítima, né? É plausível. E nessa dúvida desse irmão, ele perguntou o seguinte: Bruno, como é que eu sou, ou como é que eu posso ser igreja quando eu estou fora da igreja? Aí eu parei para pensar assim, fala de novo, meu irmão. Ele é. Como é que você é igreja quando você não está na igreja? Aí eu confesso que eu processei, eu falei, mas como assim não tá na igreja? É desviado? Não, não. Eu tô dizendo quando não tá na igreja, domingo, quarta-feira, sábado, quando você tá no trabalho, em casa. Eu falei, ah, entendi. Aí eu parei, pensei, eu falei, poxa, é uma preocupação legítima, não é verdade? Como é que você é igreja quando tá fora da igreja? Você já parou para pensar nisso? Como viver essa fé fora das quatro paredes? É uma pergunta legítima, não é verdade? Vocês concordam? Não sei se você já fez essa pergunta. E ali eu tive uma conversa com esse irmão, com muito carinho, com muita atenção. E eu quero trazer para cá essa conversa. Como viver a fé fora das quatro paredes? Como se é igreja estando fora da igreja, no sentido de fora do período litúrgico, vamos dizer assim, né? E antes de mais nada, eu acho que para a gente começar essa conversa, a gente precisa entender o seguinte, e é muito importante isso, tá? Pode ser óbvio para muitos. O raio de atuação de um discípulo de Jesus é a vida. O cenário de atuação de um discípulo, de uma discípula de Jesus, é o mundo. Restringir a atuação dentro de quatro paredes ou dentro de uma agenda litúrgica é, no mínimo, se fechar, é reter o amor que Deus derramou em nós. E a vida cristã, ela não tem nada a ver com retenção. Longe disso. A nossa vida em Jesus é uma vida de fluir, de transformação. Amém? E para mim essa pergunta é uma pergunta muito legítima. Puxa vida, como eu sou igreja fora da igreja? E talvez quem pergunta isso é porque ainda precisa ali ter um entendimento desse para além das quatro paredes. É interessante porque o apóstolo Paulo ele nos orienta, né, a gente não se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da mente. Eu gosto muito de pensar, de refletir as etimologias da palavra, né? Ou minimamente de fazer trocadilho com as palavras. Acho que vocês estão aqui comigo já perceberam isso, né? A gente fala muito, ó, aproximação que gera aproximação. Não necessariamente é uma etimologia, mas é um trocadilho de você falar
a palavra pausadamente, você acaba tendo um entendimento e outras abordagens. E como se falar de transformação, é interessante, porque ó, transforma pode ser transcender a forma. Eu transformo, ou seja, eu transcendo uma forma. Conformar é você ficar conforme a uma forma. Então você vai fazer um bolo, bota ali o ingrediente numa tigela redonda. O bolo vai o quê? Sair quadrado? Não, redondo. Porque ele vai se conformar, não é verdade? Não sei se tem boleiros aí ou boleiras. Eu só como bolo, não sei fazer não, mas é isso, né? O bolo sai conforme a forma. Transformar, então quando Paulo fala, ó, transforme-se pela renovação da mente, é um convite para a gente transcender a forma, ir além. E pensando nisso, para responder como você pode ser igreja quando está fora da igreja, o primeiro entendimento é você entender que o raio de atuação de ser igreja não se restringe a estar na igreja a quatro paredes. E para a IBAB Online, nada melhor do que isso, né? Nós estamos aqui na nuvem. Nós já transcendemos essa forma há muito tempo, não é verdade? Nós já transcendemos a forma. E pensando nisso, então, onde se dá a nossa missão? Qual é o objetivo desta missão? Como fazer isso? E eu quero usar como pano de fundo, e vocês vão ver que no final vai fazer sentido, hein? Em nome de Jesus, Senhor, ajuda aí. Mas para responder essa questão, irmão Rômulo, de como ser igreja quando não está na igreja, de viver uma fé para além das quatro paredes, eu quero convidar você a ir comigo, sabe aonde? Lá na narrativa do dilúvio. Especificamente no pós, no momento em que Noé ele precisa sair da arca. Vamos lá? Vamos destrinchar esse texto para a gente tentar conjugar essa questão de ser igreja no mundo? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo de número 8, a partir do verso 6. Gênesis 8, verso 6. Eu leio aqui a versão NVI da Bíblia. Gênesis, capítulo 8, verso 6. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 12, mas vamos ler pausadamente. Eu vou começar com os versos 6 e 7, tá bom? Gênesis 8, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé fez o quê? Soltou um corvo. Mas este ficou dando voltas. Vamos parar aí. Vamos começar a entender o que está acontecendo aqui, né, pessoal? Aqui o contexto é o seguinte: já havia se fechado as comportas do céu. Aquela chuva copiosa já passou. E as águas estavam literalmente escoando. Então Noé, que não estava mais à deriva, né? Inclusive aqui nesse contexto, se você vê nos versos anteriores, vai dizer que a arca ela já estava repousada sobre as montanhas de Ararat. Então Noé percebe, caramba, a chuva passou, eu já estou com a minha arca ancorada, não estou mais sendo levado de onda em onda, tá na hora de viver um recomeço. Uma nova etapa vai ser iniciada. E a Bíblia fala que ele faz o quê? Ele abre uma janela. Isso aqui é muito simbólico, pessoal. Aliás, é uma mensagem para a nossa vida, tá? Nenhum dilúvio é para sempre. Amém? Nenhum dilúvio é para sempre. Tudo passa. E sempre há o momento da gente abrir a janela. Abrir a janela para ver o horizonte, vislumbrar o futuro, o amanhã. E Noé faz isso. Ele abre a janela, é a janela do futuro, é a janela da perspectiva, da esperança, do amanhã, porque uma nova etapa estava começando.
Era o momento de sair da arca. Só que antes, ele precisa fazer uma coisa muito importante. A Bíblia fala que ele estava esperando que a terra já tivesse aparecido. Então ele quer se certificar de que a terra já estava em condição de recebê-lo, bem como a sua família, os animais. Então ele abre a janela e a Bíblia fala que ele faz algo muito interessante. Ele solta um corvo. Pega lá o corvinho e fala: Filho, tem uma missão para você. Eu preciso saber se as águas já estão desaparecendo. Ele solta o corvo da janela para uma missão. A missão de trazer um parecer sobre as condições da Terra, se já estava sendo possível ele de fato sair. E a Bíblia fala que Noé soltou um corvo, olha só, mas ele ficou o quê? Dando voltas, e outras versões fala que ele ficou indo e voltando, mas sem entrar de volta na arca. Ele simplesmente, quando Noé solta o corvo, ele ia e voltava. É como se ele ficasse, sabe, taxiando. Não sei se usa esse termo em outras regiões, mas quando o avião ele precisa pousar e ainda não tem autorização para tal, ele fica taxiando, né? Dando voltas. Esse movimento aqui, ó. O fato é que o corvo nunca mais voltou, meus irmãos. O corvo foi e, e não voltou mais. E o fato do corvo não voltar mais é uma mensagem. Noé, que não é bobo, ele captou. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Por que será que o corvo não voltou, hein? Será que ele estava cansado da arca? Pô, tô de saco cheio dessa arca aqui, só barulho de água, cheiro de. Imagina, gente, cá entre nós. Não sei se quem tem animal em casa. Gato não, que gato toma banho e fica limpinho, mas, pô, já tive cachorro em casa, meu irmão. Se tu não dá um banho no bichinho, o cheiro vem, é ou não é? Passarinho. Com passarinho e cachorro já é complicado, imagina a arca. Ó, devia ser um cheiro ruim lá dentro. Será que o corvo não voltou porque ele estava cansado do cheiro da arca? O fato é que o Noé, ele solta o corvo e ele ficou dando voltas. A missão era: eu preciso saber se está na hora de eu descer da arca. Soltou o corvo para isso, mas o corvo não voltou. E por que será? Alguém tem uma pista aí porque o corvo não voltou? Não tem certo, não tem errado não, gente. Bota aí no chat se quiser ou só pensa consigo. Por que que o danado do corvo não voltou? Eu tenho uma hipótese. E essa hipótese, ela reside. Ó, boa aí, pô, olha, achou a terra, não encontrou a arca, olha aí. Terra, são hipóteses, tá vendo? E são ótimas hipóteses, ó. O Rômulo talvez morreu porque ele encontrou lugar para pousar, ó. Midian, terra seca e comida, guarda, guarda, pega comida, comida. Vamos usar o teu termo aí, irmã Midian. Comida. Seu tempo de reclusão se findou em... Ó, boa, Cleusa, exato, porque nenhum dilúvio é para sempre, não é isso? Ué, para que ficar na arca se não tá mais chovendo? Boa, não foi feito para estar na arca sempre, isso, ó. Eu gosto da Bible Online, que a Bible Online é profética. Isso aí, a arca ela é temporal, ela não é para sempre, tem um até que. Ela cumpre um propósito, é como uma rodinha de uma bicicleta, mas depois não precisa mais. Tempo de liberdade, Francisca, para voar. Opa, a irmã Silva falou aqui, hein? Muita comida boiando. Irmã Silvia, acho que tu captou aí, hein? Muita comida boiando. Bingo. Meus irmãos, é bem possível. Porque o corvo, não sei se tem algum biólogo aí, ou bióloga, se tiver, vocês me ajudem, mas eu dei uma pesquisada. O corvo, ele é uma ave praticante de uma atividade chamada necrófaga. Necrófaga. Que em biologia, as aves que fazem essa atividade chamada necrófaga. Os animais necrófagos são animais que se alimentam de restos orgânicos e cadáveres.
A irmã Silva pegou na mosca aí. Muita comida boiando. Os animais que têm essa atividade, eles vão procurando alimento no chão, sendo sempre as primeiras aves a chegar junto aos cadáveres. Sabe quando você está passando por uma estrada, aí você vê um monte de urubu e fala, tem algum animalzinho morto aí. E na maioria das vezes é isso, né? Infelizmente. Né? Aí, exatamente, irmã Cleusa. Tem flamenguista aí? Urubu, é isso aí. Vai lá, ó. O corvo é um animal que tem essa atividade necrófaga. Então, você pode imaginar, imagina comigo aqui, quando ele sai da arca assim que o dilúvio acaba, qual é o cenário que ele encontra no mundo? Ele encontra do lado de fora um banquete, que para ele muito apetitoso, muita comida para ele comer. É exatamente tipo o urubu, Jaqueline, exato. São aves de rapinas, né, que é o nome que se dá. Então, o corvo, quando Noé solta o corvo, não sei se Noé parou para pensar, né? Poxa vida, o corvo encontrou do lado de fora um banquete. Ele falou: Ah, é ruim que eu vou voltar para a arca para comer alpiste. Eu aqui vou comer comida fresca, que no caso para ele, os cadáveres. Beleza? É uma hipótese, tá? Tô aqui conjecturando com vocês. E veja, o corvo vai e não volta. Eu quero que a gente enxergue, eu quero que você agora comigo bote uma lente nesse texto, tá bom? E a Bíblia, ela nos ajuda a encontrar aqui arquétipos. O que são arquétipos? Mais do que um corvo, mais do que uma arca, mais do que um cenário pós-dilúvio, mas encontrar aqui um fenômeno, uma fenomenologia, um princípio que pode ser aplicado de forma atemporal em qualquer tempo, ok? Então, quando eu olho para cá, eu vejo um cenário de renovação, um novo tempo. E eu preciso me preparar para esse novo tempo. Para saber se eu posso entrar nesse novo tempo, eu abro a janela e solto um corvo para sondar o lugar. E o cenário que ele encontra é um cenário pós-dilúvio, de morte. De morte. Alguém que escreveu, né, que o corvo poderia ter comido e voltado para a arca. Mas aí que tá. Porque você é livre para voar. Mas o lugar onde você escolhe pousar revela o caráter do seu coração. Isso é reino de Deus. O reino de Deus é um reino de liberdade, mas a responsabilidade de pousar e escolher onde ficar revela o teu coração. Repara que aqui a gente vai começar a costurar a resposta para aquela pergunta: como ser igreja quando não está na igreja? Como viver uma fé para além das quatro paredes? Uma fé que te liberta para voar, mas você tem responsabilidade. E o lugar onde você resolve pousar revela o caráter do seu coração. E trazendo para os dias de hoje, o mesmo cenário que o corvo encontrou ao ser solto na arca, em um mundo pós-dilúvio cheio de cadáver, é o mesmo cenário, por incrível que pareça, que eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, a gente encontra no mundo lá fora. Só que ao invés de corpos humanos e de animais, o que a gente encontra, veja, são restos mortais de estruturas pecaminosas, de sistemas de ódio, de injustiça, indiferença, egoísmo, maldade, guerra, tensão, ego. Tá tudo boiando no mundo. No mundo que a Bíblia vai dizer lá em 1 de João, no capítulo 5, verso 19, que esse mundo que jaz no maligno. 1 de João 5,19. O mesmo cenário que o corvo encontra ao sair da arca é o mesmo que eu e você encontramos no mundo hoje, no mundo que jaz no maligno. E é interessante porque a palavra mundo, a gente toma muito cuidado, tá? Porque no Novo Testamento essa palavra ela é multifacetada, ou seja, ela é
pode ser traduzida com várias facetas. Geralmente, mundo no Novo Testamento é cosmos no grego, mas cosmos pode ser a criação, a humanidade, pode ser o campo onde Deus nos envia para testemunhar seu amor, e pode ser um sistema maligno a ser vencido. No caso de 1 de João 5,19, mundo é cosmos no sentido de o sistema de valores e estruturas humanas que vivem em rebeldia ao que é bom, belo e agradável a Deus. Esse é o mundo que jaz no maligno. É um mundo que rejeita Deus, o seu amor, os valores do reino e que está sob influência do mal. Esse mundo é uma constatação. Tá tudo boiando aí fora. Jaz. A palavra no grego que é traduzida para jaz é keitai. Keitai. Que literalmente significa, sabe o quê? Repousar, estar deitado, permanecer. Então a ideia de que o mundo está imerso, envolto, sob um poder de estruturas malignas, não no sentido de propriedade definitiva, não é isso, mas de influência, entende? É esse tipo de mundo que eu e você não devemos nos conformar. A esse mundo regido por sistemas de valores e estruturas que formam um status quo, sabe? Uma era presente. Quando Paulo fala lá em Romanos 12, né, muito interessante, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Quando ele fala não vos conformeis com este mundo, o mundo lá, a tradução é aion. E aion significa isso, a era presente, o tempo atual, a mentalidade desta época. Ou seja, eu não posso me conformar com este mundo que está deitado, que jaz, conformado, que permanece no maligno. Amém? É esse mundo que o corvo encontra e que nós, trazendo aqui para os nossos dias de hoje, 2025, encontramos também todo o tempo. E o que fazer no meio de tudo isso? É no meio de tudo isso, ei, que eu e você somos enviados. Jesus, lá em João, no capítulo 17, aquela famosa oração sacerdotal de Jesus, é uma oração linda. E nessa oração sacerdotal de Jesus, ele faz um pedido ao Pai. Vocês lembram qual é o pedido que ele faz? Lá em João 17. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha que oração linda. Porque Jesus está sabendo e sabe que o mundo, o cenário desse mundo que jaz no maligno, é o cenário onde eu e você somos enviados para amar, para fazer a diferença. Só que a questão é como a gente tem ido ao mundo. Se for como o corvo, nós vamos pousar e repousar nos cadáveres que representam as concupiscências sedutoras deste mundo. É um banquete. O jaz no maligno é repousar. Então eu vou pousar e vou repousar nesse mundo. Só que aí não para aqui, né? Noé, no versos 8 e 9, ele entra com outro animal. Vamos voltar para a arca? Vem comigo. Verso 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca, voltou para Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Qual é a diferença? O mesmo cenário encontrado pela pomba era o mesmo cenário que havia sido encontrado pelo corvo. Mas a pomba não
não se deixou seduzir. O cenário pós-dilúvio de cadáveres boiando não apeteceu a pomba. Nada daquilo exercia poder de atração, pelo contrário. Era contrário à sua natureza. A pomba não é como o corvo. Ela não é um animal necrófago. Não. A pomba, ao contrário, ela tem senso de direção. Ela tem senso de missão. Não sei se você sabe, mas a pomba, ela sabe para onde ir e para onde voltar sem distração. Ela sabe o seu local de destino. É tipo o filme lá do Missão Dada é Missão Cumprida. Tropa de Elite. A pomba é assim. Ela não se distrai. E não é à toa que muitas dessas aves, elas já foram na história usadas em guerras, como pombo-correio. Não tem? Já viu em filme pombo-correio? Você bota ali, ó, ele vai lá e leva a mensagem estratégica para quem está no campo de batalha. Muitas vitórias foram conquistadas, não tinha WhatsApp, né? Pelos pombos-correios. Pombo, pomba tem senso de missão. É um arquétipo. Eu quero convidar você a ler este texto com esse olhar de arquétipo. Se o corvo ele se distraiu, a pomba não. Isso, ela não aceita qualquer lugar para pertencer. Exatamente. Lembra que você é livre para voar, mas o lugar que você resolve pousar revela o teu caráter. Ela não encontrou onde pousar. Ela sabe quem ela sabe a sua identidade. Percebe a diferença entre o corvo e a pomba? O corvo, ele pode apontar para a gente hoje, meus irmãos e minhas irmãs, para uma consciência que é guiada única e exclusivamente pela necessidade. Deu vontade, vou lá e como um defunto. Deu vontade, vou lá e faço. Pelo ego. Exato. Não tem freio nenhum. Já a pomba, ela pode apontar para a gente uma consciência que é guiada pelo propósito. Amém? Como é bem-aventurado aquele que anda pelo propósito e não pela necessidade. A necessidade faz a gente trocar toda uma trilha por um prato de lentilha. Lembra? Tô com fome. Eu troco a minha primogenitura por um prato de lentilha. A necessidade faz a gente viver só o aqui e agora. Já o propósito é como aquela janela de Noé. Olha o futuro. Olha o porvir. O corvo também ele pode representar para a gente nessa leitura o velho homem, o ser não redimido, sem freio, deu vontade faz. A pomba, ela pode apontar para a gente, sabe o quê? A natureza de Jesus em nós. A nova criatura, o ser crístico em nós. A pomba e o corvo. Mesmo cenário, atitudes completamente diferentes. Amém, Bible Online? Tá fazendo sentido aí para vocês? Bota aqui no chat se você tá captando. Amém? Amém? Glória a Deus. E não à toa, pessoal. Olha que lindo. Vocês lembram da palavra de Jesus? Lá em Mateus 10, verso 16? Mateus 10, 16. O que Jesus nos ensina? Ele pede para a gente ser simples como uma pomba. Simples como a pomba. Prudente como a serpente e simples como uma pomba. Pois para a gente cumprir a nossa missão no mundo, a gente precisa ser simples como a pomba. A pomba não fica inventando. Missão dada é missão cumprida. Noé, é para encontrar a terra seca, eu vou. Só que no meio desse caminho tem um monte de defunto boiando. E é bem possível que ela viu o corvo lá, hein? Ô, corvo, você tá aí, cara? Vem pra arca aí. Vou nada, pomba. Tô aqui, ó, comendo um churrasco maravilhoso, uma carne. Ela deve ter encontrado o corvo lá comendo. Ela chamou, cara, volta aqui, ó. Vem. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu estou conformado com este mundo.
versos 10 e verso 11. Voltando, olha o que diz. Noé então esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico, isso, Rômulo, uma folha nova de oliveira. Que lindo isso! Uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Olha que lindo! Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. A pomba não inventa, não fica de rodeio. Ela foi lá a primeira vez, não encontrou onde pousar, não encontrou nenhuma evidência, voltou para a arca. E nós temos que entender o time, os processos da vida. Há tempo para ir e para voltar. E veja, a pomba que representa nessa leitura aqui para a gente, aponta essa consciência crística, que em um mundo que jaz no maligno, nós somos chamados para ser luz, ser vida. A pomba consegue encontrar entre um defunto e outro um ramo de vida, um ramo de oliveira, no meio do mundo que está morto, no meio de um cenário de destruição. Ela encontra esperança, um ramo de oliveira. A pomba, ela é portadora dessa mensagem subversiva, capaz de restaurar o mundo. A transformação começa com um ramo de oliveira. Deus é Deus de coisas grandes a partir de coisas mínimas. Deus é Deus de coisas grandes a partir de coisas mínimas. É a nuvem do tamanho da mão de um homem. É uma semente do tamanho de um grão de mostarda. É uma pomba no bico com um ramo de oliveira. E Deus confiou a mim e a você essa unção, essa capacitação em Cristo da gente no mundo, mas não mais como corvo, guiado pela minha velha natureza, mas com a minha natureza redimida no Senhor. Eu sou enviado ao mundo, sim, em um mundo cheio de tentação, que a minha natureza velha tem apetite, mas agora ela não reina em mim. O que reina em mim é a natureza de Jesus. É o meu novo ser crístico. Eu vou nesse mundo e entre uma destruição, uma morte e outra, eu realço ali vida. Eu realço esperança. Eu tenho os olhos bons para captar vida onde todo mundo só está vendo morte. Deus confiou para a sua igreja essa missão de anunciar ao mundo as boas novas do Evangelho. É como um pombo-correio, ele envia cada um de nós como cartas vivas nesse mundo, para ali, no meio de um cenário de morte, a gente possa encontrar evidência de restauração. Em nome de Jesus. Infelizmente, eu sei, o mundo está cheio de corvo, ou seja, pessoas que se retroalimentam desse sistema de podre. Pessoas que ganham dinheiro com guerra, pessoas que ganham dinheiro com a miséria, pessoas que ganham dinheiro com corrupção. É tudo corvo se alimentando desse sistema que jaz no maligno. Mas nós não somos deste mundo, mas nós somos para este mundo. E é por meio da igreja pomba que vai ser possível a gente encontrar uma evidência de esperança, assim como a pombinha de Noé fez. E isso é para a tua vida, meu irmão. Deus te convida para hoje você olhar para o teu lar, para o teu casamento, para a tua família, para dentro de você. E ainda que tenha aí cenários de morte, mas entre nesse caos tem um ramo de oliveira. O ramo de oliveira representa o reino de Deus que já chegou. Só que ele não chega de forma épica, ele vem de forma muito suave. Tem que ter sensibilidade, não só para captar, mas para realçar. Tem que ter toque.
cabe a cada um de nós. E que o Senhor possa nos capacitar com essa palavra, meu irmão, para a tua situação, para a tua vida, você encontrar uma folha de oliveira em meio a esse cenário de morte. Que Deus coloque você em ambientes como a ciência, a cultura, a arte, a música, esporte, economia, universidade, onde for, tem um monte de ramo de oliveira lá, esperando você para realçar. Só que também tem um monte de corvo se alimentando daquilo que só retroalimenta o sistema. Só que o reino de Deus, ele chega, ele precisa tirar o cenário de morte para então evidenciar o cenário de vida. Dá trabalho. Nós temos o trabalho de preparar esse caminho para então realçar. A pomba, ela é esse protótipo da igreja enviada ao mundo, não presa na arca, mas enviada por esse Babe Online, esse nosso movimento aqui. Cada um de nós somos pombas do Senhor. Ibabe Sul, Sudeste, Nordeste, Internacional, Centro-Oeste, tudo. Onde vocês estão, vocês têm a capacitação do Espírito Santo em Jesus para realçar vida no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa. É você ser o sal da terra. O sal, além de conservar e preservar, você sabe que ele serve para realçar o sabor dos alimentos, né? Você sabe, quando você bota lá um salzinho no arroz, que arroz gostoso. O arroz é gostoso, não é o sal que é gostoso. Agora, se tu erra a mão, não tem como comer. Nós somos o sal da terra. Nós somos enviados neste mundo para realçar Cristo num mundo que jaz no maligno. Nós somos enviados ao mundo para realçar o ramo de oliveira no meio de um mundo que só tem cadáver. O ramo de oliveira é um sinal do reino de Deus. E da mesma forma cabe à igreja, e eu e você. É isso aí, irmã Elizabeth, pombinha. Realçar o que o mundo tem de melhor. Sair em busca das folhas de oliveiras perdidas por aí, que pode estar na tua casa, no teu lar, no teu ministério, no teu chamado, em nome de Jesus. Resumo da ópera: como ser igreja quando eu não estou na igreja? Como ser igreja quando eu não estou na igreja? Como viver uma fé para além das 4 paredes? Não há outro lugar senão no mundo. Porque uma igreja fechada em si mesma é tudo menos igreja. Igreja é porta aberta, é janela aberta, é ar, é expansão. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória de Deus. É a promessa lá em Abacuque. E nós, como seres crísticos, somos enviados ao mundo. Sim, um mundo que está conformado no maligno, que assim como o corvo encontra cadáver, mas eu e você não vamos mais como corvo, vamos como pomba. Amém? Como alguém que foi restaurado, redimido e agora é enviado para transformar, transcender a forma. O corvo se conforma, ele jaz, ele repousa no maligno. A pomba, ela transcende a forma. Ela não encontra onde pousar, ela volta. Depois ela vai lá e encontra o ramo de oliveira. E chega uma hora que ela nem volta mais. Por quê? Porque ela se estabeleceu. E Babe Online, essa é a consciência do Evangelho para a tua vida. Libertação e responsabilidade. A IBAB se propõe a ser um símbolo visível, um sinal visível do reino de Deus, com uma abordagem que vai além das estruturas eclesiásticas, é para além do domingo, do culto, do clero. E a gente faz isso através de relacionamentos comunitários, ações de amor que extrapolam os muros do templo. A IBAB não está aqui na Gustavo Willy Borgoff, em São Paulo, Água Branca. Sim, aqui está o nosso local de encontro geográfico, mas ela é muito mais do que isso. E você
Você e Bábel Online, você é um sinal do reino em sua vida cotidiana. Aí no sul, aí no sudeste, aí na Europa, nos Estados Unidos, aí na Oceania, você é a igreja, porque não tem essa de estar fora da igreja. A igreja é o mundo. A igreja, o local de atuação dela é o mundo. Então, onde se dá a nossa missão? No mundo, no chão da vida. Qual é o objetivo dessa missão? Levar e realçar o amor e a esperança em meio ao cenário de caos. Como fazer isso? Sendo pomba. Ah, mas qual é o método? Qual é o. Seja simples como a pomba. Para de complicar o que Jesus descomplicou. Olha para ele, aprende com ele e caminha com ele. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus e Babylone, que você seja um agente de transformação. E se você hoje está vivendo um dilúvio, um pós-dilúvio, que você possa receber com bom grato e boas-vindas as pombas que Deus envia na tua vida, para no meio do teu caos realçar um ramo de oliveira que é a evidência de que há um mundo por vir, há um amanhã, há um futuro. Amém? Amém, Bábel Online. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você em cima dessa palavra e logo em seguida a gente vai orar a nossa nuvem de oração aqui com o irmão Rodrigo. Para as 20 horas a gente ir lá para o nosso movimento casa, onde você vai poder abrir o seu ninho, abrir sua janela para ser reino de Deus na vida de cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nos amar, nos batiza nesse amor a ponto da gente transbordar por onde a gente passar. A minha oração aqui com meus irmãos e minhas irmãs do Bible Online, Senhor, é para que cada um aqui possa sim ser um sinal histórico do teu reino, a anunciar vida onde só olham morte. Como? No jeito de ser Jesus. Que possamos aprender uns com os outros a ser Jesus, Pai. Em um mundo de guerra, a gente vem com paz. Em um mundo de corrupção, a gente vem com justiça. Em um mundo de mentira, a gente vem com verdade. Em um mundo de ódio, a gente vem com amor. E assim a gente vai dinamitando as estruturas desse mundo que jaz no maligno, preparando-o para a transformação que há no teu amor, preparando para a consumação do teu reino, que é paz, justiça, alegria, Senhor. E isso, Deus, não é só do mundo exterior, é do nosso mundo interior também. Que possamos encontrar, Pai, no meio desse nosso turbilhão, barulho, caos interior, possamos ver o teu ramo de oliveira brotando dentro de nós, porque há uma vida nova por vir no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém, amém e amém. Amém, Babilônia.